Olá, eu sou a Mariana Franzin, faço parte da Associação Embravissime e hoje nós chegamos a mais um vídeo da nossa série que fala a respeito de diversas riquezas turísticas escondidas ao redor do mundo que nos ajudam a conhecer mais a respeito da história e da cultura italiana. Hoje, o nosso destino ele vai ser um pouco diferente. A gente sabe que a Itália é um país super procurado justamente por conta de toda a sua riqueza histórica, cultural e artística. Mas, mesmo quando a gente viaja para outros destinos fora do continente europeu, a gente também pode conhecer mais a respeito dessa cultura. E é justamente esse o foco da nossa conversa hoje. Nós vamos descobrir como que a gente pode conhecer mais sobre os frutos da cultura italiana na costa oeste norte-americana. Então, como que aqui no continente americano a imigração italiana deixou grandes marcas. E nós vamos descobrir que, inclusive, que a Califórnia é um destino que tem várias atrações que vão muito além de Hollywood, Disney ou de praias. Então, vamos lá? A nossa viagem hoje, então, vai nos levar até Los Angeles e a gente vai entender como que os imigrantes italianos e os seus descendentes foram personagens fundamentais para o estabelecimento da cultura norte-americana que a gente conhece hoje. Los Angeles, ela é uma cidade que ela abriga a quinta maior população italiana nos Estados Unidos. Então, tem uma presença da cultura italiana muito marcante nessa região. E por isso a gente encontra vários pontos turísticos que contam a respeito da cultura italiana e dos seus descendentes. Para a gente entender como que essa população italiana se estabeleceu nos Estados Unidos e mais especificamente nessa região da costa oeste, é bacana a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar alguns dados da história. Vamos entender como que os italianos chegaram ali. A população italiana, os primeiros imigrantes italianos, eles chegam e se estabelecem nessa região lá no século XIX. Então, lá por volta de 1821, que é quando o México consegue a sua independência, conquista a sua independência da Espanha. Anterior a isso, em 1781, os espanhóis haviam fundado uma cidade, um pequeno vilarejo, que hoje em dia se localiza no que é o centro, downtown de Los Angeles. Então, a cidade de Los Angeles, ela começa a sua fundação nesse momento pelos espanhóis lá em 1781. Anos depois, quando o México declara sua independência, então os italianos se fixam justamente nessa região, nesse povoado que havia sido fundado pelos espanhóis. Nesse momento, há vários fluxos migratórios, então não só os italianos migram, né, para essa região, mas também franceses, ingleses e chineses. E eles coabitam esse espaço. Então é um espaço de muita pluralidade, de muita riqueza cultural. Em 1848, então um pouco mais de 20 anos depois da independência mexicana, para dar fim à guerra mexicano-americana, o México doa parte do seu território para os Estados Unidos e a Califórnia vai junto. Então, quase 15% do território norte-americano de hoje em dia era território mexicano até então. Isso explica porque boa parte, né, dos imigrantes italianos que chegaram nesse primeiro momento, nessa primeira onda migratória, eles aprendem a falar espanhol, ao invés de aprender a falar o inglês, e vários deles adotam nomes espanhóis. Então, nós temos várias famílias que têm ascendência italiana nessa região, que possuem nomes e sobrenomes em espanhol justamente porque eles chegaram nesse momento, e eles fazem essa adequação dos seus nomes à língua espanhola, que era a língua oficial da região. Então, desde que esses italianos eles chegam na região, eles começam a estabelecer várias atividades. Eles são atraídos para essa região específica por conta de um clima muito favorável para exercer atividades que eles já exerciam na Itália. Então, para exercer atividades de agricultura, de vinicultura, inclusive a produção de vinho nessa região é iniciada pelos italianos e tem várias vinícolas que estão ainda em produção até hoje, que foram fundadas por famílias, por imigrantes italianos. E eles se estabelecem muito bem ali, então fundam igreja,
Na década de 30, em 1930, ou seja, mais ou menos 100 anos depois dessa primeira onda de migração, já havia cerca de 13 mil italianos na cidade de Los Angeles. Então já era uma população significativa, inclusive com jornais circulando em italiano. Isso mostra a importância mesmo e a organização dessa comunidade nessa cidade americana. Bom, vamos então, agora que a gente entendeu um pouco a respeito dessa história, vamos entender, vamos conhecer quais são alguns dos marcos culturais, históricos que continuam presentes até hoje na cidade de Los Angeles. Há um museu que ele é inteiramente dedicado aos imigrantes italianos e aos seus descendentes, que é o Museu Ítalo-Americano de Los Angeles. Nesse museu, você vai conseguir encontrar relatos, objetos, imagens que contam toda essa história de maneira bem detalhada que eu acabei de contar bem rapidinho. Então, há várias fotografias, roupas, documentos dessas famílias que chegam, né, nos Estados Unidos e chegam em Los Angeles mesmo antes da cidade existir tal como ela é hoje. E esse museu ele está localizado num prédio muito bacana. É um prédio que ele é conhecido como Italian Hall. Ele foi construído em 1908, que era justamente para ser um espaço de encontro para essa comunidade italiana. Então era um espaço que ele servia para onde ocorriam encontros culturais, shows, festas, e foi também um marco importante para conquistas políticas e sociais para os italianos, então onde eles se reuniam, né, em sindicatos, reuniam para lutar por direitos trabalhistas, se reuniram também durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram perseguidos por conta do governo italiano estar aliado aos nazistas. Então foi um momento que por várias décadas diferentes abrigou a comunidade italiana da região. Esse museu ele é bacana porque ele traz um acervo muito grande. Então é uma coleção com vários objetos, documentos que contam toda essa história. E aqui, só para te apresentar um pouco, né, de um pedacinho de toda essa riqueza, eu vou falar a respeito de alguns itens do acervo que narram a presença dos italianos na indústria do cinema. Então não tem como a gente falar, né, de uma visita a Los Angeles sem pensar na história de Hollywood, na história da indústria cinematográfica. E como os italianos eles estão presentes ali nessa região desde muito cedo, a sua presença também nessa indústria do cinema foi desde o início muito marcante. Nós temos tanto italianos quanto seus descendentes ocupando vários cargos na indústria do cinema. Então, desde diretores, produtores, figurinistas, dubladores, inclusive várias das princesas dos desenhos animados da Disney foram dubladas por atrizes, por dubladoras italianas, e toda essa história está presente através, como eu disse, de documentos, de fotografias, no acervo do Museu Ítalo-Americano. Vamos falar sobre alguns dessas figuras, desses personagens que a gente encontra no acervo do museu. A presença italiana, então, como eu disse, no cinema sempre foi muito marcante, e não só em quem estava ali no backstage, mas também nos atores. Nós tivemos vários atores, grandes estrelas, que eram ou italianos ou descendentes. O que acontece é que a história desses atores no cinema italiano foi marcada por muito tempo por papéis caricatos, papéis estereotipados. Então, geralmente, esses atores italianos eles ficavam com papéis ou como vilões ou como bufões, era sempre muito marcado dentro desse escopo. Isso muda um pouco na década de 30, quando começa esse grande fetiche dos filmes de máfia. Então, na verdade, troca um estereótipo por outro. Inclusive, vários artistas tentam escapar desses estereótipos mudando seus nomes, estão adotando nomes artísticos que deixem de lado, que tentem esconder um pouco essa origem italiana. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de um músico, é o Steven Tyler, que é o vocalista do Aerosmith. Ele tem um sobrenome italiano, mas ele deixa esse sobrenome de lado, adota um sobrenome mais americanizado, justamente para não ficar ali dentro de uma categoria de atração étnica estereotipado para apenas um grupo. Bom, voltando lá para a história do cinema, a gente tem um italiano que teve uma presença marcante na história do cinema, que foi o Rodolfo Valentino.
Ele se tornou um grande símbolo sexual da sua época, numa época que isso era um tabu muito grande, mas ele também fez muitos papéis estigmatizados. Ele foi muito criticado por ter sido visto na época como uma ameaça aos valores da masculinidade norte-americana, e por isso ele era considerado um degenerado. Mas ele foi uma das figuras, como eu disse, mais marcantes do cinema, da história do cinema americano, e era um italiano. Outro personagem também que marcou presença foi o Frank Capra, que era um diretor. Seu nome era Francesco Rosario Capra, e ele foi um diretor de cinema italiano naturalizado americano. E se você passou a sua infância em qualquer período, desde 1957 até hoje, então se sua infância esteve entre esses anos, com certeza você assistiu alguma das obras-primas desse ítalo-americano, que era o Joseph Barbera, que ele era filho de imigrantes italianos, ele nasceu em Nova York, mas ele cresceu falando italiano. E junto com William Hanna, ele fundou o estúdio Hanna-Barbera, que com certeza você já ouviu falar. Ele marcou para sempre a história da animação. Ele foi criador de desenhos clássicos, como os Flintstones, os Jetsons, o Zé Colmeia, o Pepe Legal, o Scooby-Doo, Tom e Jerry e vários outros. Então olha só a importância dessa figura ítalo-americana na cultura mundial. E o museu ele conta com itens originais desses sujeitos, desses personagens, de vários outros. Para a gente citar alguns mais recentes. Se você vai lá no museu, você pode ver uma capa criada pela designer Donatella Versace, usada pela Lady Gaga, que é também descendente de italianos. Foi uma capa que ela usou na tour Born This Way, e ela doou essa capa para o Museu Ítalo-Americano. Outra doação que está em exibição é um troféu do Grammy de um dos maiores guitarristas da história, que foi o Frank Zappa, que também era descendente de italianos, o seu pai era nascido na Itália. Então, nesse museu é possível conhecer a história não só da imigração italiana nos Estados Unidos, mas entender inclusive a cultura norte-americana que influencia tanto a nossa cultura hoje em dia e que teve ali na sua fundação e no seu desenvolvimento personagens tanto italianos quanto descendentes. Então, o acervo ele exibe exposições permanentes, exposições temporárias, com todos esses itens que são realmente muito interessantes e maravilhosos. E o mais bacana de tudo é que esse museu é um museu com entrada gratuita. Então, é uma atração grátis, com vários itens originais de Hollywood, numa cidade onde praticamente nada de graça. Então, realmente é uma atração imperdível.